Quando tudo que você achou não é nada do que você pensa e a revelação te faz ter uma nova perspectiva de tudo que assistiu até o momento, isso se chama plot twist. E eu tô felicíssimo de trazer essa segunda parte do vídeo pra vocês. O primeiro vídeo deu super certo, vocês engajaram muito, compartilharam, deixaram o like, comentaram, foi tudo de bom. Então tô aqui pra falar de mais filmes, incluindo dois que eu amo, tá? Tem dois filmes que eu gosto muito que tá aqui nessa lista: A Chave Mestra e A Vila. A Chave Mestra, inclusive, tem Assiste Comigo aqui no canal, hein? Então se você não tiver assistido, assiste comigo agora por esse vídeo. Acho que você vai querer dar uma conferida lá, dar uma conferida no filme como um todo. E vários outros indicados por vocês nos comentários do primeiro vídeo, inclusive se vocês quiserem uma parte 3, aí eu vou precisar que vocês me lembrem de filmes que tenham plot twists. Porque tem um que não entrou aqui, mas eu sei que na Companhia do Medo, eu sei que ele tem um plot twist bom também, né? Eu não me lembro direito, mas eu sei que ele tem. Então vocês me lembrem nos comentários filmes que tenham plot twists bons aqui, pra eu poder fazer uma parte 3 aí, quem sabe, talvez, dependendo de como for esse vídeo aqui também, né? Então se ajeita aí e bora falar dos maiores plot twists do cinema parte 2, segundo a minha opinião, claro. E vamos começar com um dos mais surpreendentes e agoniantes de todos, protagonizado por Leonardo DiCaprio, do diretor Martin Scorsese, lançado em 2010, A Ilha do Medo. No filme somos levados a uma atmosfera sombria da década de 50, né, ali da época de 1950, em um hospital psiquiátrico onde Ted Daniels, interpretado pelo nosso maravilhoso Leonardo DiCaprio, está investigando o desaparecimento de uma das pacientes do lugar. Ele chega na ilha com o seu parceiro Chuck, interpretado pelo Mark Ruffalo. Meu Deus, e o pior é que eu não lembrava que era o Mark Ruffalo nesse filme, então quando eu assisti eu falei, meu Deus, é ele, velho, que incrível, ele tá fantástico. E logo, a gente começa a perceber, né, pelo olhar dele, das coisas, de como as coisas estão acontecendo, que tudo ali parece esquisito, que tudo ali parece esconder um grande segredo. As pessoas agem de forma esquisita. Logo que ele chega, tem um cara que dá oi pra ele, ele fica com uma cara e logo a gente desconfia, né? Porque a gente fala bem assim, mas por que é que esse cara tá olhando pra ele desse jeito? Tipo, como quem conhece ele, digamos assim. É claro que esse é o tipo do filme, A Ilha do Medo, que depois do plot, aí você tem que realmente reassistir o filme, né? Tem alguns filmes que não tem necessidade, depois do plot, de você reassistir pra entender muitas coisas, mas esse se faz necessário. Por exemplo, eu falei no meu primeiro vídeo sobre um dos maiores, acho, do cinema, que é O Sexto Sentido, e ele, depois que você descobre o plot twist, é impressionante. O filme, ele se torna outro filme, mas ele perde a graça um pouco. Não, eu vou ser sincero com vocês. Pra mim, assistir O Sexto Sentido é sempre interessante assistir com alguém que não assistiu e não tem ideia do plot do filme. Porque pra eu pôr pra assistir de novo, parece que o filme não é tão visceral, tão, sabe, louco, igual da primeira vez que você assiste. Esse aqui é o contrário, quando você descobre o plot, você assiste de novo, aí você fala, tá, entendi. Eu entendi as reações, entendi as caras, entendi o jeito do povo, entendi por que tudo isso tá acontecendo. Bom, a equipe ali é liderada pelo Dr. Cawley, que também passa um ar, esse ator já passa um ar, né? O Ben Kingsley em si, ele tem essa aura que a gente fala bem assim, o que você tá escondendo, hein? O que você tá fazendo? O que você não quer que a gente saiba? E os médicos ali na ilha são liderados por ele. Conforme o filme vai desenrolando, a gente vai vendo que o Ted Daniels, o Leonardo DiCaprio, ele tem alguns traumas, que ele começa a ter flashbacks, ele começa a reviver, assim, de certa forma, coisas que tenham acontecido com a esposa dele e tal, a gente vai catando, né, coisas desse tipo. Ele foi um soldado da Segunda Guerra Mundial, então a gente pensa que talvez esses flashbacks e esse ar de louco que ele vai tomando durante o filme, né, enquanto o filme vai acontecendo, a gente acha que também pode ser desencadeado por causa disso. Ainda assim, fica martelando na nossa cabeça, tá, mas cadê essa mulher? Cadê essa mulher que desapareceu? Cadê? E é aí que vem o plot twist do filme, que no caso é a gente descobrir que, na verdade, não tem paciente desaparecida, ele não é um investigador, ele na verdade é um dos pacientes do lugar, no qual estão fazendo um experimento com ele, que o doutor, o que a gente desconfiou muito, né, pelo menos durante o filme eu fico desconfiado dele, a gente descobre que na verdade ele é da hora, e que ele quer impedir o médico lá, o outro louco, de fazer lobotomia no Leonardo DiCaprio, no Ted Daniels. Deus me defenderá. É uma técnica que ela era usada, enfim, gente, é uma loucura, tá, assim, a humanidade ela progrediu muito nos últimos
100 anos, muito, realmente, assim, de 1920 pra cá, porque se entendeu muita coisa, principalmente coisas relacionadas à saúde mental, e realmente, nessa época, eram experimentos, então eram terapias de eletrochoque, era lobotomia, era certas coisas que se usava pra se entender a mente dos indivíduos, que era uma coisa, assim, bárbara. Bárbara no sentido ruim, né? Era realmente algo muito... Era carniceiro, praticamente. A gente olha e fala, caralho, era carniceiro demais isso. Jesus amado. E o fato é que o Dr. Cawley, ele quer proteger o personagem do Leonardo DiCaprio da operação de lobotomia. Isso porque ele, como paciente, ele é muito agressivo. A gente descobre que, na verdade, a esposa dele foi morta por ele próprio, porque quando ele voltou pra casa, ela já tinha alguns problemas psicológicos, né? E eles foram pro interior pra tentar fazer com que ela ficasse melhor, respirar puro, etc. E ela, num lapso, matou os filhos dele. E aí ele matou ela, então ele tem uma culpa dentro dele, ele não sabia trabalhar essa culpa. Foi isso que praticamente, né, enlouqueceu ele, deixou ele nesse estado que ele tá. Bom, e aí assim, um spoiler, na verdade esse vídeo ele é puro spoiler, né, gente? Então... Se não assistiu nenhum dos filmes, acho melhor não assistir esse vídeo. Mas existiu uma ambiguidade a respeito de... E aí, o que foi que aconteceu com o Ted Daniels, né? Que na verdade é Andrew Leeds, que é o nome verdadeiro dele, como paciente lá da ilha. A experiência foi um sucesso ou lobotomizaram ele, né? Tiraram parte do cérebro dele. E pra mim fica claro que ele optou por ser lobotomizado. Porque ele já tem noção de que Ted Daniels não existe, de que o nome dele é Andrew Leeds e que ele é o paciente e tal. Ele sabe que ele tá sendo observado pelos outros médicos, mas ele opta por continuar achando que é o Ted Daniels pra que façam a lobotomia nele. Tipo, tem quem ache que a personalidade do Ted Daniels retornou pra sua fase inicial. Tipo, meio que rebutou dentro dele. E que agora ele tá achando realmente que ele é o Ted. Mas a frase final dele mostra que ele não é o Ted. Porque ele fala, o que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Morrer como um homem bom. Ou seja, é como se, pra ele, a lobotomia vai amenizar a dor de ter matado a esposa e a culpa pela morte dos filhos. Esse filme é pesado, viu? Eu adoro. Comenta aí se vocês já assistiram A Ilha do Medo. É fantástico, tá? Assim, eu espero que vocês já tenham assistido, né? Porque agora vocês já sabem o final. Agora vamos pular pra um que não é tão falado, porém, eu acho ele interessante, sabe? Eu não acho ele o máximo, mas eu acho ele interessante, que é O Amigo Oculto, do diretor John Paulson, lançado em 2004, no início dos anos 2000. E logo no início do filme a gente conhece o Dr. David Calloway, interpretado pelo Robert De Niro, maravilhoso, que tá tentando lidar com a morte recente da esposa. Ele se muda com a sua filhinha, a Emily, interpretada pela Dakota Fanning, que era assim, essa menina era um estouro no início dos anos 2000, viu, gente? Bom, o David se muda com a filhinha pra uma casa mais tranquila, pra ficar de boas com ela, pra poder lidar com esse luto. Ele perdeu a esposa, ela perdeu a mãe, né? Vamos ver como é que isso pode melhorar. Porém, essa calma que eles estavam pretendendo ter é interrompida pelo amigo imaginário, né? Pelo amigo fantástico imaginário da Emily, chamado Charlie. O pai dela começa a ficar cada vez mais preocupado com a interação dela com esse amigo imaginário, porque as coisas começam a ficar esquisitas. Esse amigo imaginário começa a ter muita influência sobre a menina. Bom, acontece violência, acontece, né, coisas péssimas, horríveis. Quando ele chega, né, quando o pai dela chega, ele fica achando que quem está fazendo essas coisas mais tenebrosas e mais violentas e mais físicas é a filha dele, porque, né, é um amigo imaginário, porque ele próprio nunca vê esse amigo imaginário da filha dele, então, tipo assim, é você quem tá fazendo isso, né? Então ele até pede ajuda, essa ajuda vem, essa ajuda cai de lá de cima, o filme ele consegue propor pra gente esse meio que esse terror. Tem um momento em que tem uma mensagem deixada pra ele, pro David, escrita atrás no piso assim da banheira. É uma cena tensa também, que a gente fica tipo, pelo amor de Deus, o que é isso? E o plot twist do filme é a gente descobrir que, na verdade, esse tal amigo imaginário, né, esse tal Charlie, é o David, é o pai da Emily, que tem dupla personalidade. Aí começa o plot, né? A gente descobre que, na verdade, a esposa dele morreu, só que não por um acaso. Ele matou a própria esposa, porque durante uma festa ele viu ela traindo ele lá nas escadas e tal. Quando ele voltou, tem uma hora que eles estão dormindo, ele toma dá uma coisa nele e ele
matou ela, só que não foi o David mesmo, foi essa outra personalidade dele, o Charlie, digamos assim. E quando eles se mudam, novamente o Charlie passa a aparecer. Então assim, tem uma cena que é legal porque ele acha que ele esteve no escritório dele durante muito tempo, durante o filme, ele sempre se lembra de ter estado no escritório e tal. E aí, de repente, quando mostra, depois do plot do filme, mostra que as caixas nem foram desempacotadas no escritório. Tipo, não, que escritório é esse que você tá aqui? As coisas nem tá arrumada aqui. Né? E a gente descobre que todos esses momentos em que ele achava, que ele pensava que ele estava no escritório, na verdade, o Charlie é que estava no controle, fazendo atrocidades. E nesse clímax final, a Catherine, né, que é essa personagem que vem também pra tentar ajudar a Emily, ela é atacada pelo Charlie e é jogada no porão junto com o xerife, que o Charlie também já atacou, né, um pouquinho antes. Ele atacou o vizinho, assim, ó, é uma bandalheira. E a Emily, já sabendo de tudo isso, sai correndo, né, da Dakota Fanning. Ele segue ela até uma caverna. Quando ele chega na caverna, a Catherine alcança eles com uma arma. E aí lá tem aquela jogada que eu sempre fico meio assim, sabe, com esses filmes que eu falo, meu Deus do céu. Porque o Charlie começa a fingir que é o David, sabe, que não é mais o Charlie. Então ele começa a falar que quem tá doente é ele e não é Emily e tal. É como se a pessoa tivesse tendo aquela redenção, tipo, ai, tô tendo uma luz. E aí ele ataca a Catherine, ou seja, não era o David, era o Charlie. E essa cena sempre me causa essas cenas em filmes, assim, que tem, né, pessoas com dupla personalidade e tal. Tem aquele filme também Fragmentado, que também tem uma leitura do filme do qual a gente pode pressupor que tem um dos... Agora eu não vou me lembrar o nome dos personagens, né? Eu teria que assistir de novo. Mas tem um dos personagens que vai lá fazer a consulta com a psicóloga e a gente fica achando que é um, e na verdade é outro fingindo que é este um, sabe? Tanto que quando ele chega lá tem um momento em que ele arruma uma coisinha no escritório dela, e quem tem essa personalidade certinha, que arruma as coisas, gosta das coisas, né, que tem esse toque, é um outro, e não esse que tá lá naquele momento fingindo ser, entende? Então, não sei se vocês entenderam. Então sempre me causa um negócio meio, uma coisa, um lance meio arrepiante, sabe, na minha cabeça. Eu não gosto... Enfim, não gosto muito dessa temática. Bom, a Catherine consegue matar ele e no final a Emily vai morar com ela. Só que aí o filme termina... eu achei um pouquinho bobo, assim, achei meio bobinho. Mas é aquele filme que tenta terminar também de um jeito... Ai, meu Deus, que a gente fique pensando e tal. Porque enquanto a Emily tá morando ali com a Catherine, tem uma hora que ela chama a menina pra sair, né? A cena final. E quando ela sai, mostra o desenho e no desenho tem a Catherine desenhada com duas cabeças, sabe? Então, tipo, como se ela também estivesse desenvolvendo ou ela soubesse que ela também tem dupla personalidade, sabe? Aí tipo, tá, mas no que isso implica? Não sei no que implica. É desse jeito que acaba. Bom, o plot mesmo é a gente descobrir que o tal amigo imaginário Charlie é o próprio pai dela. Isso, pra mim, é uma das coisas mais legais desse filme. É, né? O plot é a coisa mais legal do filme. Comenta aí se você já assistiu O Amigo Oculto, se você se lembra desse filme. Eu adoro, gente. Já assisti uma vez. E agora a gente vai pra um que se passa lá no final do século XIX, chamado A Vila. Lançado em 2004 também pelo diretor M. Night Shyamalan, que é o mesmo diretor de O Sexto Sentido, e que é um diretor que normalmente traz pra gente filmes que... Eu gostava dos filmes do M. Night Shyamalan, sabe? Tipo, A Vila, eu gosto, O Sexto Sentido eu gosto, Sinais eu gosto muito, me assusta o filme Sinais. Mas eu gosto, e ele traz sempre filmes com reviravoltas, né? A gente fica sabendo, no final sempre tem alguma coisa que a gente fala bem assim, meu Deus, era isso então e tal. E com A Vila não é diferente, a gente é apresentado a um pessoal, como eu disse, no final do século XIX, que vive ali em harmonia, porém rodeados por uma floresta que esconde monstros, criaturas que vivem ali, e eles meio que vivem com medo dessas criaturas. Bom, a liderança da vila, incluindo o Edward e a sua filha Ivy, mantém meio que um acordo com essas criaturas para evitar ataques, né, para evitar qualquer tipo de violência contra esses moradores dessa vila. E a princípio o grande lance é esse, né, a gente vai ver o filme se desenvolver com o dia a dia daquela vila, né, como que eles vivem, e esse medo quando a noite cai dessas criaturas. E realmente assim, tem um momento em que avisa, tem um cara que fica em cima de uma torre, ele avisa que as criaturas tá vindo, que eles avistaram e tal, e é uns bichos que assim, conseguiram, sabe, fazer uns bichos realmente assim. Não sei se hoje eles são assustadores, eu acho que hoje eles são mais esquisitos, mais caricatos, mas, gente, por início dos anos 2000 ali, a gente se assustava facilmente com essas coisas, e eu acho realmente os bagulho meio tenebroso, sabe, uns bichão meio tenebroso.
parece uns bicho de seita e tal, sabe? Bom, o grande lance é que a Ivy e o Lucius, que é o Joaquin Phoenix, que eu adoro, ele tá nesse filme, tá também em Sinais. Eu acho que ele e o M. Night Shyamalan tem aí uma parceria, uma coisa legal. Eles são apaixonados um pelo outro, mas nós temos aí o Noah, que é um rapaz especial ali na vila e que também tem sentimentos pela Ivy. Só que a Ivy não tem, né, esse tipo de sentimento por ele e tal. E ele, uma tarde, por ciúmes, por descobrir que ela e o Lucius vão se casar e tal, vão ficar juntos, o Noah acaba atacando o Lucius, fazendo-se a necessidade de remédios. Com isso, os líderes da vila têm que enviar alguém pra uma aldeia vizinha pra conseguir remédios, antibióticos e tal, pra poder dar pro Lucius, senão ele vai morrer. É aqui que o plot twist do filme acontece. Primeiro, a gente descobre que esses monstros, né, os tais monstros que atacam a vila, eles não são reais. Você jura? Aquilo é uma fantasia usada pelos líderes da vila pra poder manter a galera ali na base do medo. Sabe aquele lance de condicionamento através do medo? Pois é, eles mantêm a galera ali na vila, fechadinha, se protegendo, ficando juntos e tal, através do medo desses monstros que ficam na floresta. Só que esses monstros não existem. Eles são eles próprios fazendo isso, sabe, com a galera. Só que aí a gente ainda não entendeu por que é que eles fazem isso. A gente descobre isso porque o Noah põe uma dessas roupas. E aí a Ivy meio que traça um plano, porque ela tem que passar pela floresta, e esses monstros moram na floresta, né? Então, tipo, nenhum dos moradores tem coragem de adentrar a floresta, porque é onde os monstros estão, então eles não podem, né? Enfim, os monstros, eles têm esse acordo, os monstros vêm, pegam as oferendas que eles deixam lá, e eles não invadem o lugar dos monstros. Então, como ela vai ter que atravessar, então a gente fica pensando que ela vai ter que lidar com o monstro, só que a gente descobre que, na verdade, era o Noah vestido com a roupa desse monstro, porque, né, ele cai, ela traça um plano, consegue derrubar ele, e ela segue. Ela chega num muro e ela pula, e aí é outro plot, porque a gente descobre que, na verdade, aquela vila do final do século XIX, na verdade, é uma farsa, porque eles estão de fato, no século XX. Tipo, é um carro de polícia, tipo um guarda que para e pergunta pra ela, um guarda normal, assim, vestido normal, ela vestida igual uma aldeã, e aí, tipo, pergunta pra ela qual que é o problema, ela fala que precisa de antibiótico e tal, e como eu disse pra vocês, né, ela é cega. Então ele vai, ajuda ela, entrega pra ela os remédios, ela volta pra vila, e lá na vila, aí a gente descobre que, na verdade, os fundadores dali, os anciãos da vila, eles passaram por violências, por perdas aqui na sociedade como um todo. E aí eles criaram essa vida utópica, essa vila utópica, pra fugir da violência do mundo real. E aí a gente acaba tendo até uma reflexão, que é o lance de que a violência, ela habita, de fato, o ser humano, porque por mais que eles tenham tentado fugir disso, ainda assim um tipo de violência foi tomada ali na vila, né, através do Noah, que é uma pessoa que eles consideravam completamente pura, porque ele não tinha, segundo eles, né, maldade, malícia, nem nada dessas coisas, mas na verdade ele foi tomado por um sentimento e foi completamente violento, né, esfaqueou o outro cara. Então, tipo, tem todo um desenvolvimento psicológico que pode ter em torno desse filme. Bom, a garota volta e é isso, por mais que a gente descubra que a vila, na verdade, ela é utópica, ela é completamente ilusória e forjada por essa galera, eles nunca vão descobrir porque, né, a menina volta sem poder dizer pra eles o que foi que ela viu. Ela não sabe que ela viu um carro ou o que é que rolou, sabe? Ela só foi numa aldeia vizinha, conseguiu voltar e é isso aí. É doideira, né? Eu gosto da vila. Eu acho muito divertido. Comenta aí se vocês já assistiram, o que foi que vocês acharam. Qual é o seu nome? Kevin. Kevin. Existe bondade em sua voz. Eu não esperava isso. E agora vamos pra um dos meus filmes favoritos aí. Será que acho que ele tá no meu top 15, de filmes favoritos da vida? Chamado A Chave Mestra. Lançado em 2005, dirigido por Ian Softley. No filme nós conhecemos a enfermeira Caroline, que é chamada aí, na verdade ela responde a um chamado no jornal pra ir cuidar de um senhor que sofreu um derrame num lugar mais afastado ali do sul dos Estados Unidos. Fica meio que num pântano e tal, num casarão no pântano, é super esquisito assim, só de você bater o olho você fala bem assim, tá, isso aqui com certeza é um filme de terror, isso aqui não faz o menor sentido você falar bem assim, vou aceitar vir aqui, ficar aqui nessa casa aqui, que esse lago aqui, com certeza tem crocodilo nesse lago e tal,
Faz o menor sentido. Bom, ela chega e aí, pra gente, é tudo normal, assim. A gente percebe que, primeiro, a senhora Devereux, ela não gostou muito da Caroline. E ela percebe os olhares, ela percebe o jeito que a véia fala, tipo, que essa menina não vai entender a casa, não vai, né? Fica tudo meio esquisito. Mas ela é convencida de ficar por causa do senhor Devereux, que tá mal, tadinho. Ele não consegue falar, ele não tem mais movimento de nada, ele tá muito ruim. E como ela teve uma relação esquisita com o pai dela morreu doente, ela não pôde ajudar. Na verdade, ela ficou sabendo só depois que ele morreu, porque eles tiveram uma briga e tal. Ela tem meio que essa culpa dentro dela, então ela quer cuidar do senhor Devereux pra meio que suprir essa culpa que ela sente de não ter podido cuidar do pai dela. Então ela resolve ficar. A casa é esquisitíssima, acontecimentos mil esquisitíssimos. Ela vai no sótão, tem coisa esquisita, tem porta trancada no sótão, parece que tem coisa se mexendo atrás dessa porta. E aí ela percebe que existe a casa, ela é rodeada por voodoo, por feitiçaria, por coisas normais ali de Nova Orleans, né? Em Nova Orleans, não sei se vocês sabem, mas foi o lar da Marie Laveau, que foi a grande, né, conhecida como a rainha do voodoo ali do lugar. E ela percebe que a casa tem muito desses aspectos, né? O plot do filme é a gente descobrir que, na verdade, o senhor Devereux, ele não é ele próprio. Na verdade, quem tá dentro do corpo do senhor Devereux é a consciência do advogado que levou ela até a casa. Então, o senhor Devereux está dentro do corpo do advogado e o verdadeiro advogado está dentro do corpo do senhor Devereux, incapacitado de falar, vítima de uma magia da senhora Devereux, que na verdade durante o filme todo está querendo o corpo da Caroline. E aí o fim do filme é excelente, porque a gente acha que deu tudo certo, que ela conseguiu se proteger, é um final super tenso, assim, é pesadíssimo o final, e aí a gente descobre que não, que a Caroline foi para dentro do corpo da senhora Devereux, que agora tá com as mesmas doenças, né, as mesmas coisas que o senhor Devereux tá, quer dizer, ela não consegue falar, ela não consegue se mexer, ela não consegue se expressar, e a senhora Devereux, véia, tá no corpo da Caroline. Só que aí pior, a gente descobre que na verdade o senhor e a senhora Devereux nem eram eles próprios. Eles são Papa Justify e Mama Cecile, antiguíssimos. Mexiam com voodoo e tal, e eles vêm tomando corpos há anos. Toda vez que eles estão envelhecendo, eles conseguem ocupar os corpos de outras pessoas jovens e botam a consciência dessas pessoas jovens nos corpos velhos deles. Então a gente descobre que no filme, lá no passado, eles tomaram o corpo de duas criancinhas da casa onde eles trabalhavam. Essas criancinhas tomaram o corpo de outros dois jovens quando ficaram velhos. Esses outros dois jovens tomaram o corpo do senhor e da senhora Devereux. E agora trocaram de novo, tomaram o corpo da Caroline e do advogado e eles estão no corpo. E aí pior, porque como ela cuidou do senhor Devereux e tal, enquanto a Mama Cecile tava no corpo da senhora Devereux, ela fez um testamento deixando tudo pra Caroline. A casa, o dinheiro, tudo. Quando ela não tivesse mais em condições, né, quando ela não tivesse mais apta, a Caroline herdaria tudo. Por quê? Porque é o corpo pra onde ela tá indo, né? Então, tipo, é muito da hora, assim. É meio complexo de explicar de uma vez só, sabe? Não é aquele tipo de plot twist que a gente chega e fala só duas palavras, a gente já explicou o plot, mas é foda. No final a gente fica tipo, uau! E aí quando a gente assiste o filme de novo, a gente fica, entendi tudo. É muito legal. Esse círculo só te protege de sair dele. E o último, eu não podia deixar de trazer esse, porque eu acho que ele foi um dos filmes mais comentados no meu primeiro vídeo de plot twists. A Órfã, lançado em 2009 e dirigido por Jaume Collet Serra. Bom, o filme segue a história da Kate e do John, um casal super feliz, super legal. O marido é um pouco panguão, eu acho o marido um pouco panguão, mas o fato é que eles decidem adotar uma criança, adotar uma linda menininha pra integrar a família, né? Eles estão sentindo essa necessidade. O nome da garotinha em questão é Esther, interpretada pela Isabelle Fuhrman. O grande lance é que quando essa menina chega na casa deles e tal, está ali se adequando, conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando meio esquisita. Vai rolando uns eventos meio perturbadores, todos em volta dessa Esther, né, dessa menininha. E a que mais cata o que tá acontecendo é a mãe, é a Kate. Só que acontece, é aquela típica história na onde, por a Esther ser uma menininha, né, e a Kate ser uma mulher mais velha, ela começa a ficar meio cri-cri, e aí o marido começa a desconfiar que ela é que não tá bem, sabe? A Kate que não tá bem. Tipo, pera, mas você é uma mulher adulta, sabe? Você tá perseguindo uma criança. A Esther é uma criança. É uma criança esquisita que fica vestindo roupa de boneca dos anos 20? Sim, mas é uma criança.
E aí o filme ronda por trás de um mistério também, que é a origem da Esther, né? Tipo, a gente não sabe, a própria freira não tem certeza de qual que é a origem da Esther. Ela sabe que ela foi resgatada de um incêndio, que, né, a casa pegou fogo, e aí ela foi levada pra lá, e ela veio de outro país, algo do tipo. E a gente fica nessa coisa esquisita de, tá, mas e aí, o que é, né? O moleque, o mais velho ali da casa, também não gosta muito dela. E ela tem umas cenas terríveis, onde ela vai de noite assim, ela pega ele, ela ameaça ele, fala que vai cortar o brinquedo dele se ele não começar, né, a entrar na linha com ela e tal. É uma coisa terrível. A mais novinha, ela não fala e ela presencia coisas terríveis. Por exemplo, ela faz com que a freira sofra um acidente, essa freira, porque a freira volta pra falar que tem alguma coisa, né, que trouxe algumas notícias a respeito dessa vida, da vida da Esther. E aí ela faz com que a freira sofra um acidente empurrando a filha mais nova do casal pra cima do carro da freira. E no final ela mata a freira na frente da menininha e fala pra menininha ficar quieta. Senão o bicho ia pegar pro lado dela também. Então, tipo assim, que menina tensa. Que bagulho tenso é esse? A Esther tenta matar o mais velho, né? O irmãozinho mais velho. Primeiro ela toca fogo lá numa casinha, o moleque cai, vai pro hospital, só que lá no hospital ele não morreu, ela sobe em cima dele com o travesseiro pra tentar, né, tirar o ar dele. Ainda assim ele não morre. A mãe já catou, né, a Kate. Então quando ela vem pra cima da Esther, a Esther vem com uma cara de sonsa pelo hospital, ela vira o sarrafo assim, tapa na cara da Esther, só que ela passa de louca, né? Mas é muito satisfatório, tá? Esse tapa que ela dá é foda, porque assim, é muito satisfatório o tapa que ela dá, mas em seguida, como ela passa, né, por louca, ela é internada no mesmo momento, a gente fica tipo... Como é que pode uma coisa dessa? E aí vem o plot do filme, né? Porque em casa, a Esther tenta seduzir o pai da família, gente, é uma cena esquisitíssima. Ela passa uma maquiagem assim horrorosa, menina esquisita. E o pai, obviamente, né, não fala pra ela, mano, você é uma criança, tal. Ela fica com ódio, aí ela sobe e aí a gente descobre, porque o doutor liga pra Kate lá no hospital, enquanto ela tá internada, né? E ele começa a contar o que acontece. Ele descobriu quem que é a Esther, que na verdade ela é uma mulher velha de 33 anos, tem uma síndrome super rara, que impede o corpo dela de se desenvolver, então ela vai ficar no corpo de uma criança meio que pra sempre. Enquanto isso, a Esther tá lá muito louca, tirando ela tem uma fita que ela usa nos pulsos e ela usa no pescoço, ela tira e mostra um monte de cicatriz no pescoço e nos pulsos dela, que na verdade vem da época que ela tava nessa instituição e ela ficava amarrada, né, pelos pulsos, pelo pescoço, então ela se machucava muito. E aí ela tira... eu tenho um ódio da cena que ela tira a dentadura dela, né, os dentes postiços dela, as facetas, porque, nossa, pra que precisa ser tão babado assim, sabe? Tipo, eu tenho muito nojo dessa cena. Eu não sei se tô sendo escroto de falar isso, mas assim, nossa, gente, toda vez que eu assisto essa cena, eu não olho quando ela tá atirando. Eu acho interessante ela tirando, mas ela tirando os dentes, que nojo, gente. E aí me dá uma agonia também ver ela tirando a maquiagem, porque ela é pra ela ficar horrorosa, né? Ela tem que ficar horrorosa pra essa cena, até porque eu acho que eles substituíram ela, ou fizeram uma maquiagem dela de uma mulher mais velha, não sei, tá? Mas o jeito que ela puxa a maquiagem do olho me dá uma agonia que eu falo, meu Deus do céu, pra que desse jeito? Por que não, né, joga uma água no banheiro, joga um clean, um creme, passa um creme? Enfim, é foda. A Esther ataca o pai porque ele deu um fora nela. E aí, tipo... é uma cena que a gente fica até... meu Deus, moço, sério? Que você tá caindo nessa? Tipo, que você vai... você vai dar dessa? Tá bom, beleza, então. E em seguida ela vai atrás da menininha. Só que aí a Kate chega em casa bem na hora, né? Ela ainda toma um tiro, que eu acho um absurdo. Só que depois ela consegue... Ela se joga, assim, do teto da estufa em cima da Esther. E eu não sei se é certo isso, mas assim, toda vez que a gente vê essa menina se fudendo, é um prazer inenarrável. Sabe, é um prazer assim, que maravilha. Ela cai em cima da Esther, sai com a menininha andando pela neve e acaba sendo atacada pela Esther de novo, ali em cima de um lago congelado. As duas acabam caindo dentro do lago congelado, e aí quando a mãe sai, a Kate, a Esther pede ajuda, fala, ai mãe, me salva, não sei o que, é um momento super... E ela dá ela dá um chute com gosto na cara, na cabeça da Esther. Mas é um chute bom mesmo, sabe? É daqueles que a gente fala, eita! Ai, que prazer inenarrável. Eu volto às vezes pra assistir de novo, porque ela consegue ser muito insuportável, sabe? Tipo, essa atriz, ela é muito boa. Ela consegue criar um personagem que a gente fica, tipo, com ódio mesmo. E aí, fatality, né? A menina morre.
Esse é o grande plot twist da Orphan, que depois na Orphan 2, por incrível que pareça, eu fui assistir, e o filme é bom, e eles conseguiram um outro plot. Assim, não é um grande plot, mas é um plot que muda tudo, e é aquele plot do meio do filme. Não é aquele plot que é no finalzinho, que aí muda tudo, que a gente assistiu, não. É do meio do filme pra gente ver como é que o filme prossegue a partir de agora. A partir dessas verdades que a gente já sabe qual que é. Então assim, por mais que o filme A Orphan 2 seja meio... Pra mim o filme ele só é ruim porque eles tentam fazer a gente engolir que a Isabelle Fuhrman ainda consegue fazer uma menina, tipo assim, aqui acho que ela tinha 9 anos, e aí ela era mais nova, né, na Orphan 2, é a origem, então ela é mais nova do que aqui nesse filme. E tipo, não cola, não rola, por mais que a gente tenha a suspensão de descrença, a gente nunca tá que ela é uma menininha. E ela fica tentando ter um trejeitinho assim, de garotinha que tá falando. Foi na estância eu que o Reed e nós andamos a cavalo. Meu pônei se chamava Nuggets e o cavalo do papai Stretch. Para de criancice! Uma mulher velha dessa, infantil desse jeito! E a gente fala, oh meu Deus, que feiura, que coisa ridícula, mas não rola mesmo. Mas ainda assim é bom, viu, Orphan 2, eles conseguiram dar um plot ainda assim pro filme. Mas e vocês? Vocês gostam desses plot twists? Vocês assistiram esses filmes que eu trouxe aqui nesta tarde ou nesta noite, nesta manhã deliciosa que você está aí assistindo o vídeo? Eu gosto muito, tá? Eu gosto muito, fiquei animado com essa segunda parte. Tem vários outros vídeos que eu tenho que trazer a segunda parte, né, da trilha sonora as mais famosas do cinema, também segundo a minha opinião. Eu vou correr atrás aí desses vídeos pra poder trazer eles pra vocês o mais rápido possível. Bom, não diferente do primeiro, não deixa de comentar, de engajar, de trazer público aí pro vídeo, pra gente poder ficar felizão e trazer uma parte 3 talvez. Comentem filmes que vocês queiram na parte 3. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de hoje, gente. Um beijo! E até o próximo vídeo.